continuação ao que começamos no vídeo anterior, falando sobre maturidade espiritual. Na ocasião, falamos sobre o que não proporciona maturidade espiritual e o que proporciona maturidade espiritual. Falamos sobre o tempo que não proporciona maturidade espiritual. Não é pelo fato de muito tempo ser crente que me faz ser maduro espiritualmente. E falamos sobre os fundamentos de Jesus Cristo, que sim, de fato, nos proporciona amadurecimento espiritual. Você que quer ouvir essa mensagem aí de 7 minutos, me procura lá no YouTube, Rodrigo Emana, beleza? No título Introdução à Maturidade Espiritual. Hoje aqui é como eu tenho dito, vamos dar continuação a esse tema, maturidade espiritual. E para isso eu te convido à leitura. Bem, Gálatas capítulo 4, versículo 1 e 2, o texto diz assim, Paulo falando com a igreja: digo, pois, que todo o tempo em que um herdeiro de tudo é menino, em nada ele se difere de um escravo, ainda que seja senhor de tudo. Mas este menino fica debaixo de tutores e curadores até o tempo determinado pelo Pai. Bem, capítulo 3, capítulo 4 de Gálatas, Paulo está fazendo uma comparação entre lei e graça. E agora no versículo 1 e 2 do capítulo 4, Paulo ele faz essa ilustração para falar sobre a lei e a graça. A lei que mantinha as pessoas na imaturidade, mantinha as pessoas sem acesso à herança, e a graça que conduz a pessoa à maturidade, dá direito a ela crescer espiritualmente e então ela pode desfrutar de uma herança. É usando essa ilustração que Paulo faz à igreja da Galácia que eu venho falar com você sobre maturidade espiritual. Vejamos aqui, existem dois elementos e nesse vídeo eu vou citar um e no outro vídeo vou comentar o outro. Como eu dizia, existem dois elementos que nos dá referência à maturidade espiritual. Bem, a primeira referência é a paternidade. A segunda referência é o tempo que o pai ou a paternidade estabelece para que o menino ele cresça e então possa sim desfrutar da sua herança, beleza? Paternidade espiritual é uma verdade que proporciona amadurecimento espiritual. Paternidade espiritual não é um tema isolado, não. Nós encontramos muitas verdades sobre paternidade. Existe um texto, e eu quero ler para você, de Paulo escrevendo à igreja de Coríntios, a primeira carta que ele escreve, capítulo 4, versículo 15, Paulo diz assim: vocês podem ter 10.000 ou muitos mestres, entretanto não têm muitos pais espirituais. Bem, a paternidade espiritual não é outra coisa senão a experiência do amadurecimento espiritual. É muito importante nos aplicarmos aos fundamentos para que alcancemos o amadurecimento, ou usando essa expressão paulina, cheguemos à paternidade espiritual. Uma vez amadurecidos, somos aqueles que irão cuidar de modo paterno dos que Deus vai agregando à igreja. Paternidade espiritual é ser responsáveis não só por si, mas também por outros também, no sentido espiritual da experiência da vida cristã. Paternidade espiritual se dá em algumas experiências. Paulo ele fala sobre isso ainda nessa carta, agora no capítulo 3, versículo 6. Ele diz assim: eu plantei, Apolo regou,
mas Deus deu o crescimento. Bem, resumindo aqui, escute, existem pais que plantam. Paulo, ele era um pai que plantava. Existem pais que cuidam, que regam. E Paulo cita um, Apolo, e existe o pai que dá o crescimento. O Pai Nosso que está no céu. Apenas e somente ele proporciona o crescimento. Temos lido Gálatas capítulo 4. E nesse texto, nessa ilustração que Paulo faz para falar da lei da graça, encontramos fundamento para comentar paternidade espiritual, que é um posicionamento espiritual que proporciona crescimento espiritual à vida daqueles que Deus vai agregando, vai acrescentando à igreja, o salvando, entendendo que é apenas Deus, na pessoa do Espírito Santo, que convence e agrega o pecador à igreja, libertando, salvando, convencendo ele do pecado, da justiça e do juízo. Bem, um dia eu fiz uma pergunta e por muito tempo eu questionei em oração. E eu indagava a Deus dizendo, se é o Senhor que dá o crescimento, se é o Senhor que convence do pecado, da justiça e do juízo, por que isso não acontece de modo expressivo na comunidade cristã, na igreja? E a resposta depois de um tempo veio em oração. E Deus me disse é que são poucos os pais espirituais. Há lugar para a pessoa cultuar e congregar. Todavia, culto é para Deus, não é para os homens. Os homens não crescem espiritualmente num culto, numa oferta de sacrifício vivo a Deus, num culto. Os homens crescem espiritualmente aos cuidados dos pais espirituais. Continue ouvindo a sequência desses vídeos, porque a vontade de Deus é te fazer amadurecer, te levantar como pai espiritual para gerar crescimento na vida de alguém. Deus